Hoje eu vou falar sobre como acelerar as vendas no Facebook Ads sem tomar bloqueio. E adivinha só, ontem eu deixei claro que um único anúncio poderia não vender, mas poderia vender. E o anúncio que eu fiz deu restrição na conta. Então, o motivo do tema tá bloque no primeiro anúncio. E agora é porque eu levei bloque, mas eu vou explicar para vocês. A parte boa desse processo de mostrar na prática é porque as pessoas veem que problema você vai ter, mas a questão é como é que você resolve, e aí você aprende. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente ver que deu BO. Eu estava ensinando como é que eu faço minha estrutura de contingência e na hora eu tive um bloqueio na conta do Instagram e eu estava só criando, mas eu resolvi na hora. Por isso que eu gosto de mostrar ao vivo, para deixar claro que você vai ter problema, mas a questão é, se você tem acesso à informação correta, você resolve na hora, porque na hora mesmo eu liberei. Então ontem, vou botar na campanha que a gente fez, foi aqui, a gente criou, aqui já tinha vários conjuntos, inclusive, que estavam ativos, e por conta do 05, que ele nem está mais, eu excluí, por conta daquele 05, a minha conta ficou restrita. Aí, quando ficou restrita, olha só como é que tá todos os outros conjuntos só por conta daquele. Quando eu entro, agora eu vou no anúncio, ele não permite mais editar. Por que isso? Porque só por conta que nessa campanha tinha um conjunto que não estava, ele não identificou dentro das políticas, aí todos os outros deram o mesmo problema. Mas os outros são outros criativos, mas mesmo assim deu o mesmo problema. Então, imediatamente eu gosto de anunciar dentro das políticas para não ter medo. Então, imediatamente eu desativei todos os conjuntos que foram afetados por conta de um criativo, que foi o que a gente tinha feito. Desativei também todos os anúncios. E aí, o que é que eu fiz? E como eu anuncio esse produto do meu cliente e ele faz vários criativos, eu peguei um dos criativos dele, porque os criativos que eu estou anunciando dele até agora não deu bloqueio. Eu vou mostrar aqui. Eu peguei esse. Por que ele não se apaixona? Uma chamada, uma imagem, esse tipo de anúncio tende a dar uma CTR boa. Aqui é uma chamada que gera também curiosidade. Isso faz ele pensar em você. Isso o quê? Aí aqui embaixo tem o texto 24 horas, 7 dias por semana. Esse também acaba tendo uma CTR alta. Esse daqui, essa mensagem faz ele ignorar as outras e pensar apenas em você. Quando tem esses textos de curiosidade, e aqui não tem nada igual ontem, que ontem, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui o criativo que deu bloqueio, porque como eu construí com vocês, vocês vão conseguir lembrar, e a mentoria de ontem está aqui no YouTube, está disponível. Essa semana vai ficar, mas na próxima semana, como vai ser só para alunos, não vai ter mais nenhuma disponível. Bora lá, foi esse daqui que eu fiz, ó. E o texto que eu coloquei foi, deixa eu carregar aqui, que a internet aqui é rápida, mas demorou. Descubra o segredo para deixar eles caidinhos aos seus pés. Como é um nicho novo, que eu preciso sempre ter informações sobre o nicho, eu não sei, e é importante eu ter essa informação. Se o problema foi porque lá na Kiwify eu mostrei para vocês que, para facilitar, eu ia pegar o próprio link do produtor, e como esse link tem uma pré-sell, e eu não gosto de fazer com pré-sell, talvez tenha sido o link, mas agora, aí eu explicando para vocês, antes de mostrar, porque hoje eu quero mostrar a parte de acelerar as vendas, mas antes eu quero que você entenda tudo. Ó. Eu fiz esse outro anúncio, o 02, só tem um conjunto, e aí eu quero que você entenda. Como eu tive problema ontem, por conta de outros foram desativados. Então, hoje, por mais que eu tenha vários criativos, que eu peguei os do produtor, porque esses criativos, diferente de alguns produtores que passam para você criativos saturados,
Esses são criativos que ainda continuam vendendo. Eu coloquei 2 criativos apenas, mas tem vários. E esses criativos começaram, inclusive, a entregar há pouco tempo. Ó. Só gastou 28 centavos. O ensinamento eu não fiz vários criativos porque eu tomei uma restrição ontem. Então, coloquei 2. Eu poderia ter feito 30, poderia ter colocado 10, poderia ter colocado um número maior. Mas após ter tido uma restrição, eu preciso que o Facebook entenda que foi sem querer. E mesmo que não tivesse liberado tão rápido, porque foi muito rápido. A conta nem chegou a ter o botãozinho de solicitar uma análise. Foi apenas esses anúncios aqui, apenas esses que ficaram desativados porque não estava dentro das políticas. E a parte boa de você anunciar já seguindo as regras é porque primeiro acontece isso. Agora, se tivesse algo muito errado, anúncio errado, cópia errada, página errada, era de cara, perder a conta toda de uma vez, nem adiantava solicitar. Então, quando você já busca fazer tudo dentro das regras, e por isso que esse conhecimento é importante, primeiro, ele só desliga. E aí eu nem tive uma solicitação da conta, nem precisei confirmar a identidade. Mas, para hoje não acabar eles pedindo para confirmar a identidade, eu só coloquei 2. Aqui na conta de anúncio, já que eu contextualizei para vocês, como é que funciona? Gente, a gente tem aqui no Facebook algo que, se você guardar essa informação, você consegue vender rápido, baixo investimento. O que é que mais gera resultado? É volume de teste. Então, aqui, bora levar em consideração esse anúncio, eu vou atualizar ele. Se eu entro nele, mesmo ele tendo pouca entrega, é uma questão lógica, funciona sempre. Agora ele ainda não teve nenhum clique, mas como ele já foi aprovado, eu não preciso agora colocar os outros criativos. Se eu quiser ter a prova dos 9, se um desses 2 criativos vende, o que é que eu preciso fazer? Só faça isso se você tiver uma estrutura que segue as políticas, tá? Eu só vou mostrar porque eu faço dentro das políticas. Se não for dentro das políticas, você leva bloqueio. Depois que ele está ativado, aí agora eu posso duplicar, vou criar 9 cópias, vai permanecer o mesmo criativo, vai permanecer o mesmo público, vai até amanhã. Eu já vou encontrar desses 10 o que compra. E eu só preciso disso. E se até amanhã a minha comissão desse produto é R$ 102. Se até amanhã não sair uma venda nessa estratégia, quando não sai, então é só mudar o criativo. Porque se eu coloquei 10 conjuntos, todos são iguais e não sair, então tem algo de errado. Olha, deu um erro aqui, tá dando anúncios inativos, ó. Então, percebam que eu acabei de publicar, mas deu algum problema. Deixa eu ver qual é o problema. Entraram em análise. Então, tá tudo ok. Eu achava que ia ser um problema, mas não foi. Deixa eu confirmar. É isso mesmo. Então, se acontecer igual aconteceu comigo, é normal, rapidinho. Deu anúncio inativo, mas o Facebook viu que ele já estava rodando e nem chegou a dar restrição, nem chegou a ter nada bloqueado. Então, o que é que vocês vão observar antes do término da mentoria? Como eu dupliquei um anúncio que já estava ativo, a probabilidade pode não acontecer, mas a probabilidade de antes de dar 11 horas, que é o momento que termina aqui a mentoria, a probabilidade deles todos já estarem ativados é alta. E uma vez que eles já estão ativados, até amanhã, atualizei ativo. Ativei, só tem uma análise, 2, 3. Ou seja, eu tive aqui uma escala com segurança para não tomar bloqueio. Deixa eu atualizar para ver se usou. Mais um foi, agora só tem um em análise. Por que, Aécio? É uma questão lógica.
O Facebook já tinha analisado, já tinha aprovado. Então, eu dupliquei o mesmo. Ele olha, não mudou nada na campanha, não mudou o orçamento, tá tudo ok, ele está fazendo direitinho, pode deixar rodar. Aécio, e se esse anúncio não ficasse ativo? Eu já ensinei, já tem um vídeo no YouTube aqui que tem muito acesso, que você pode ter o seu anúncio ativo em menos de 5 minutos. O certo seria você vir aqui, se ele não ficasse ativado, depois relatar um problema, ou melhor, vou vir aqui nessa opção, ó, relatar um problema na baratinha, e aqui eu colocaria problema na vinculação de anúncio, o anúncio não houve entrega, e aí eu iria colocar, meu anúncio não sai de análise, e eu preciso vender o mais rápido possível. Simples. Mas eu só faço isso porque, como eu sigo as regras do Facebook, então eu tenho uma credibilidade com eles alta. E existem muitas vantagens. Tem pessoas que hoje estão no curso e essas pessoas nem chegaram a assistir nenhum vídeo meu do YouTube. Elas foram no suporte, quando você fala com o suporte do Facebook, e tem 2 pessoas que entraram porque pessoas do suporte do Facebook tinham indicado para entrar no curso. Então, é muito importante você entender o seguinte, que se você... Isso é em tudo na vida, é regra da vida. Desculpa ter saído até do foco, mas isso vale a pena, porque o marketing tem muita gente que só te ensina a fazer coisa errada. Mas se você preza seguir a regra, jogar tudo da forma correta, você vai ter uma credibilidade muito boa no Facebook, no Google, e isso é bom. Por quê? Porque você quer uma empresa que venda cada vez mais. Entendeu isso? Então, o que é que agora eu preciso fazer? Eu vou mostrar mais esse formato só por si. Amanhã a gente já vê se saiu venda ou não. A gente otimiza ele. Mas eu quero passar para vocês uma outra forma, porque essa é uma forma bem simples, uma outra forma que a gente pode acelerar as vendas. Então, vou ter que contextualizar para que vocês entendam, certo? Perfeito, vou entrar do modo que você explica. Você está certa. Quero praticar, nunca vi. Você ensina a rodar anúncio para nicho black? Ensino sim, Tati, porque... E eu explico. Apesar de rodar anúncio para nicho black, eu deixo a página de vendas de forma white, como white, que não leva bloqueio. Mas, Aécio, se o nicho é black, se é ganhar dinheiro, se é emagrecimento, é criptomoeda, como é que a pessoa vai anunciar sem bloqueio? Você tem que entender onde é que você pode ser agressivo e onde não pode. Entendeu isso? Você vai estar jogando dentro das regras. Mas você não pode colocar copy proibida, imagem proibida, mas tem como em nicho black, porque eu não dou um bloqueio em renda extra, em emagrecimento, em nenhum curso. Eu priorizo vender com estrutura dentro das regras, justamente para eu não ficar o tempo todo criando perfil. Hoje mesmo, quem é aluno da mentoria, eu quero que vocês confirmem aqui, hoje mesmo, a Wanda perguntou se no Dolphin era melhor usar o 3G ou o Wi-Fi. E como eu até hoje, já fazem 8 anos, completou 8, fazem 8 anos que eu estou sempre anunciando há muito tempo nesse mercado, até hoje eu não utilizo o Dolphin. Então eu pedi para um aluno que tem mais conhecimento dessas estruturas aí, tá respondendo, porque a forma que eu faço é como o Facebook permite. Hoje à tarde eu já estava justamente ensinando a minha forma de fazer contingência, a minha forma de anunciar dentro das regras, porque eu acredito que hoje eu só consigo escalar desse jeito por conta de um cursozinho que, muito caro, eu acreditei nele, que é o Fórmula. O Fórmula não é para todo mundo. É caro, demora a ter resultado. Eu demorei mais de 5 anos, mas ele ensina de verdade. E eu aprendi de verdade. Valeu a pena. Por isso eu estou aqui. Então, se eu tivesse feito a minha inscrição em um curso ruim, talvez até hoje eu tivesse com estruturas de contingência gigantesca.
Por isso que é importante a gente ver qual é o modelo das pessoas que ensina que você quer aplicar. Aécio, por que a apresentação? Porque eu acredito que vai ser mais didático, tá? Se você nunca viu, logo no final você vai entender. Então vai valer a pena. Vamos lá. Aqui eu vou colocar campanha, porque é uma campanha. Então, levando em consideração, é uma campanha. Vou reduzir essa campanha. Aqui eu vou colocar uma cor. Cor preta é uma campanha. Tá. Quantos conjuntos eu coloco? Você quer fazer um pouquinho mais avançado? Coloca 10. Então, aqui eu posso colocar o nome agora, conjunto. Vou mudar a cor da fonte para que todos consigam enxergar e entendam com clareza. Eu também vou fazer no Facebook, porque o motivo de eu fazer questão de explicar é porque eu nunca quero que ninguém tenha dúvida. É importante que você entenda para não ter medo e fazer do jeito certo para ter resultado. Eu vou aqui mudar a cor para azul. Então, todos os conjuntos eu vou colocar na cor azul. Vou colocar aqui 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Écio, tá cansativo. Esse é aquele momento que a gente tem que passar pela fase cansativa para depois entender. É rapidinho, só para a gente poder ter o exemplo na prática. Vou subir mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu vou fazer mais um. 10. Feito isso, eu vou selecionar todos. Para dar, eu vou reduzir um pouquinho o tamanho. E vou subir. Pronto, agora vai ficar mais fácil. Uma campanha, 10 conjuntos. Isso fica na mesma campanha, tá? Essa campanha tem todos esses conjuntos atrelados a ela. Vou até desenhar uma linha para você entender. Pronto, uma campanha, 10 conjuntos. Eu poderia, se eu tivesse poucos criativos, colocar só 2 criativos iguais em todos. Mas o volume de teste é muito pequeno. E teste, quanto mais, melhor, mais rápido a gente encontra aquele que dá certo. Então, como eu quero muito teste, vou colocar em cada conjunto 3 anúncios. Então, aqui eu vou colocar nesse conjunto anúncio. O anúncio vai ser na cor verde para representar dinheiro, para você colocar dinheirinho no bolso. Então, nesse conjunto, 3 anúncios. Vou repetir o processo, porque sem querer acabei apagando. Pronto, agora vai ser mais fácil, porque é só copiar. Vou pegar em todos os outros, vai ter sempre 3, 3, 3. Se você for bom de conta, você já sacou que dá um total de quantos anúncios? Espero que você não faça na calculadora. Mas se precisar de calculadora, não tem nenhum problema. Como são 10 conjuntos, 10 vezes 3 dá 30, tá? Então, aqui a gente tem 30 criativos diferentes com 10 parcelas de público. É uma probabilidade alta. E em cada um desses, esse anúncio vem desse conjunto aqui. Então, fica basicamente o desenho da estrutura. Esse conjunto
vai ter 3 anúncios diferentes. E os outros também, sempre 3 diferentes. E aí, como eu vou ter 30 testes, se eu coloco o orçamento na campanha, que é CBO, o que é que vai acontecer? Quando você tem pouco orçamento, você pode colocar ABO e você mesmo ficar no controle e desligar. Mas se você quer fazer pouco orçamento e você ainda não sabe analisar, enquanto você aprende, é só se quiser, porque essa é uma campanha que eu costumo dizer que é de preguiçoso, porque você tem resultado, mas você não sabe, às vezes, analisar as métricas. É difícil analisar as métricas nessa estrutura. É fácil analisar na estrutura de ABO, dos conjuntos. Mas nessa é um pouquinho mais complexa. Ela é fácil para gerar resultado, fácil para escalar, é fácil para uma série de coisas. Mas para otimizar, por que é um pouquinho difícil? Se você nunca rodou esse anúncio, eu vou te explicar para você entender. Quando eu coloco CBO, às vezes esse conjunto ele vai gastar só 30 centavos e vai ver que não é bom e vai parar de entregar. Às vezes esse outro aqui, ele viu que tem uma probabilidade, os criativos estão melhores e vai colocar mais orçamento nele. E aí o próprio Facebook vai entregar nos anúncios que ele quer, nos conjuntos que ele quer. Como funciona? Ó, uma lógicazinha para você entender, vai facilitar. Uma campanha, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 conjuntos. Só que todos eles têm apenas os mesmos 2 anúncios. Essa estrutura, o que é que está sendo testado? Para quem não tem conhecimento, porque geralmente as pessoas não explicam, se você coloca o mesmo conjunto e deixa sempre os mesmos criativos, você vai saber se esses criativos dão certo. Se não der em 24 horas, pode desligar e testa outro, não perde mais tempo. Mas, se eu quero um volume maior, aí o que é que eu faço? Vou criar uma campanha, vou colocar vendas, continuar, vou colocar o nome aqui, aula YouTube, campanha, aula YouTube exemplo. Só para que vocês entendam. Depois, o orçamento você tem que ativar aqui, ó, porque vai facilitar se você ativa esse botãozinho. Ativou ele, eu posso, como eu vou fazer 10 conjuntos, colocar em 10 conjuntos, com R$ 10, você tinha colocado no outro 100. Isso. Nesse caso, como eu vou colocar CBO, eu poderia colocar até um orçamento menor. Qual é o menor que eu já consegui? O menor é R$ 60. Mas como eu quero deixar a mesma proporção de investimento, então eu posso colocar 100. Deixa eu ativar aqui, 100. Ao colocar 100, ele está dizendo que nessa conta eu ainda não tinha feito nenhum anúncio CBO com R$ 100, mas como eu anuncio dentro das políticas, não tem nenhum problema. Ele vai confirmar identidade, mas depois a pessoa roda normalmente. Aqui em conjunto, eu vou colocar conjunto 01. Aqui em anúncio 1, e você prepara o primeiro. Vou agora duplicar, vou colocar anúncio 2, depois anúncio 3, e aqui você tem que prestar atenção, tá? Como você não vai precisar otimizar, o Facebook otimiza para você, é fácil, é uma estrutura fácil, é uma estrutura, entre aspas, preguiçosa. Você, então, no conjunto, seleciona o pixel, por exemplo, meu pixel é esse produto, evento, compra. Depois, a data, eu quero que comece amanhã, coloco o dia 12, 7 horas. Pronto.
Poderia colocar 8 horas da manhã, qualquer horário. Eu coloquei 7 horas, mas o horário não importa. Vou colocar a idade de 25 a 45 anos, porque o próprio produtor já forneceu, mas caso ele não tivesse fornecido, primeiro eu deixaria aberto para ver o que compra e depois que identifiquei, aí eu iria segmentando. Quando você não tem dados, você vai deixando o mais aberta possível, deixa um público óbvio, mas você precisa ter mais informação. Só mulheres, e aqui tem uma dica muito top, que por estar no YouTube eu não vou poder dar. Mas eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o que é que eu consigo fazer. Eu vou explicar uma parte. Como no marketing a gente sabe que existem algumas pessoas que só fazem plágio. Então aqui eu poderia vir em excluir, e essas pessoas específicas que eu não posso falar, tem um público aqui, eu poderia digitar o público e excluir essas pessoas. Mas por que então eu não falo? Porque como tem nome de empresa atrelado, então justamente por estar no YouTube eu evito dar esse tipo de informação. Mas é importante você apagar os copião. Pronto, fez isso. Aqui em posicionamento, quando você não sabe o que mais vendeu, deixa automático, que é esse daqui. Você vai ter resultados melhores. Depois que você descobriu onde vendeu, você tem que otimizar posicionamento. Então, se eu vejo que vendeu só no Instagram e Facebook, eu seleciono posicionamentos manuais, deixo só Instagram, Facebook, pronto. Fiz isso, não tem mais nada para mexer aqui. Eu posso agora vir no anúncio, colocar o criativo 1, depois criativo 2, 3, e aí eu preparo o primeiro conjunto. Preparei, agora é só duplicar. Eu crio uma cópia por vez. Por que uma cópia por vez? Porque você vai ter que trocar os criativos. Aí agora eu coloco conjunto 2. E aí nesse conjunto 2, eu deixo o mesmo público, que é o que eu tinha selecionado, mulheres, a idades, e eu vou trocar só os criativos. E aí eu vou ter mais 3 criativos novos. Depois, duplico novamente, coloco o conjunto 3, 4. Como agora eu quero acelerar o processo, então eu já tenho 4 conjuntos, eu posso duplicar, criar 6 cópias, 4 existentes mais 6 dá 10. Duplico. Depois de ter duplicado, eu venho aqui, 0,4 vai ser 0,5, esse outro 0,4 vai ser 0,6, aí eu desço, esse outro vai ser 0,7, depois esse outro vai ser 0,9 e o outro 10. Aqui é difícil a gente visualizar, mas você vai visualizar com clareza. Ó. Tem 10 conjuntos. Então, ficou uma campanha. Essa campanha, R$ 100. Aqui, ó, 10 conjuntos. 10 conjuntos. Em cada conjunto, você tem 3 criativos. Fez isso, é o mais preguiçoso para quando você não quer analisar e você ter volume de teste, deixar o próprio Facebook trabalhando. Depois de 24 horas, o que vendeu, ele mesmo, você não precisa... esse tipo de campanha, você tem que entender uma coisa. Depois de 24 horas, um conjunto que está ruim, se você desativa, você estraga a campanha. Enquanto você... A ABO, que é essa daqui que eu fiz, eu tenho a liberdade de amanhã, os que não venderam, desativar sem prejudicar os que estão vendendo. Nesse daqui, que a gente deixa o Facebook no controle, aula YouTube, a gente tem que deixar ele no controle. Se a gente desativa um conjunto, ele começa do zero novamente a inteligência. Fui